É verdade, se a tua fé, ela está, Janaína, firmada nas promessas de Jesus, agindo Deus, quem impedirá a tua bênção, minha irmã, meu irmão? Agindo Deus, não há quem possa revogar a bênção que Deus lançou sobre a sua vida, sobre a sua casa. A parte que cabe a mim e a vocês é ser fiel a Deus. Se nós formos fiéis a Deus, no momento de angústia, no momento de dificuldade, nos momentos de alegria, com toda certeza as promessas de Deus se cumprirão sobre as nossas vidas. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. A partir do mês que vem, meu querido Carlos Cordeiro, Deus abençoe a ti. Deus tem promessas, Carlos, na tua vida e temos certeza que Ele há de cumprir a cada uma delas. A partir então do próximo mês, na primeira quinta-feira de março, nós já teremos o nosso culto público às quinta-feira, das 19 às 20h30. Nosso culto de domingo é de 18 às 19h30. O culto de quinta-feira, de 19 às 20h30, a partir da primeira quinta-feira do mês que vai estar por vir. E também na segunda quarta-feira desse mesmo mês de março, nós teremos o retorno da consagração na direção da pastora Luciane Brasil, pastora Genilda, nossa pastora Jaqueline Velasco e uma equipe que nos acompanha. Então, de todas as quartas-feiras de 9 até as 11h30 da manhã, consagração com mesa de oração, você pode trazer fotografias, peça de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração. Nós estaremos orando por você. Então, tudo isso em março, retornando também, meu querido Carlos, o trabalho que nós temos ali na nossa subcongregação na Rua dos Diamantes, 803, ali que o nosso querido diácono Arlindo reside.
Então, toda segunda-feira de cada mês, nós temos um culto ali na nossa subcongregação. Nós contamos contigo, Carlos, com toda a equipe, para nós estarmos fazendo a obra de Deus, retornando também o nosso trabalho lá em Niterói. Nós temos ali em Niterói também um espaço muito bom, a qual nós fazemos também ali de 15 em 15 dias a obra do Senhor. E já neste domingo nós vamos estar retomando o evangelismo de rua, nós vamos estar em frente aqui à igreja, orando a Deus, buscando a Deus para sairmos, para ganharmos almas no corpo a corpo, então a partir deste domingo às 15 horas. Que Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos. Vamos estar orando, sim, Janaína, pela dona Dirce, por você, para que Deus faça um grande mover. Bom, nós lemos no último dia de live, nós lemos o capítulo 22 e uma parte pequena do capítulo 23 do segundo livro dos Reis. Eu quero pedir a vocês que abram as suas Bíblias, segundo livro dos Reis, capítulo de número 23, é a leitura que se dará hoje, e eu vou trazer algumas coisinhas ainda lá do capítulo 22 também, para que você possa se posicionar. Eu quero declarar, como o apóstolo Paulo declarou, que assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Este é o propósito do pastor Alberto Brasil, do Ministério Árvore da Vida, de todos aqueles que sobem ao púlpito para pregar, que preguem a verdade, somente a verdade, e que nós possamos então trazer de novo ao nosso coração e ao coração de todo o povo o temor, o tremor e a reverência ao nome santo do Senhor, que está em falta, e nós temos que buscar isso para consagrar cada vez mais a nossa vida diante do Senhor. Bom, nós vamos então estarmos falando sobre o capítulo 22, quando fala que Josias começa a governar com 7 anos de idade. E ele começa a governar, e durante esse governo dele, ele manda reparar o templo. Por quê? Porque seu avô, seu pai, que foram os reis anteriores, eles destruíram o templo, trouxeram tanta coisa ruim, imagem de escultura, tudo aquilo que não agradava a Deus. O avô e o pai dele fizeram assim, Manassés e Amon. Agora vem Josias, ele manda reparar o templo, e quando está reparando, encontra-se o livro da lei, encontra-se a palavra de Deus lançada num calabouço, lançada num sótão, esquecida porque o povo não queria, os reis não queriam, os sacerdotes, orientados pelos reis, também não queriam, e o povo também não queria obedecer a Deus, porque quando eu obedeço a Deus, é muito bom obedecer, mas eu tenho que aprender a renunciar à minha carne. Quando eu resolvo seguir a Deus, eu estou então renunciando à minha carne, às minhas paixões desenfreadas. Então agora eu falo, agora eu vou servir a Deus. E com certeza, quando nós fazemos isso, a nossa vida espiritual, a nossa vida social, nossa vida em todas as áreas, ela é suprida, ela é abençoada por Deus. Não tenham dúvida disso. Os caminhos de Deus são perfeitos, os nossos não. Por mais que eu queira bem para mim, que eu queira bem para minha esposa, para meus filhos, Deus sempre vai querer o melhor, e Ele sabe o melhor caminho. Então Josias, quando manda reparar o templo, ali Uquias, ele vai encontrar esse livro empoeirado, encostado num canto, e ele vai ter então cuidado de ler o que estava escrito naquele livro. E quando Uquias lê, ele vai imediatamente levar para Josias, que era o rei, para que Josias pudesse então entender o que estava acontecendo. E Josias, quando lê esse livro, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação, em sinal de temor a Deus, porque tudo quanto Deus havia dito para o povo fazer, para os sacerdotes fazerem, para os reis fazerem, eles não fizeram. Então, Josias rasga suas roupas e vai mandar consultar Ulda, uma sacerdotisa, para ver o que Deus tinha para falar sobre a vida dele. E ela vai dizer
ali amando do Senhor, que nos dias de Josias não aconteceria o mal que estava escrito naquele livro, naquela lei, não aconteceria nos dias dele, mas que viria com certeza sobre a face da terra, sobre Judá e sobre Israel. Então, este foi o teor do capítulo 22. Hoje nós vamos entrar no capítulo de número 23, aí então do segundo livro dos reis, e eu peço que nós venhamos estar atento a essa palavra. Nós vamos estar orando, São Carlos, pela vida de cada irmão. A pastora foi medicada, nós passamos hoje a parte da manhã toda no UPA, e a pastora teve uma intoxicação, e passamos ali no UPA, ela tomou 2 injeções, outros medicamentos, está em casa, e eu creio que ela está melhor, mas no decorrer aí dos dias eu vou passando a informação para os irmãos, tá bom? Mas a pastora está bem melhor do que estava, e graças a Deus ela foi medicada. Carlos, obrigado pelo cuidado, pelo carinho, e que Deus abençoe a ti e toda a tua casa. Então vamos entrar no capítulo de número 23. Acompanhe comigo. Se você tem a Bíblia, a sua Bíblia perto de você, abra comigo e confira cada versículo. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 7 e depois trago as explicações, tá bom? Vamos então à leitura da palavra de Deus. Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque que fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para os ídolos do bosque. Vamos entender agora do versículo 1 ao versículo de número 7. Prestem atenção, atentem bastante para aquilo que nós vamos estar lendo. Deus vai dar o mesmo entendimento para mim e para você, e pode dar mais revelações dentro desse texto também para você e para mim, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então nós descobrimos ali a vontade de Deus, os desejos de Deus para a nossa vida a cada vez que eu abro a palavra, e você também. Ainda que nós tenhamos lido esse texto já várias vezes, cada dia que eu abrir e tiver atenção, Deus vai estar falando uma coisa diferente do que falou ontem. A Bíblia é assim, ela não é um livro comum que eu abro e leio o princípio, o meio, o fim, e quando eu for ler de novo é a mesma coisa. Não, você vai ler talvez ali, você, claro, vai ler o mesmo texto, mas o que Deus vai colocar no teu coração e no coração de cada pessoa que lê vai ser diferente,
vai ser para entendimento, para a época a qual nós estamos vivendo. Então, o versículo 1, segundo o livro dos Reis, capítulo 23, diz: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Versículo 1. Ele ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Por que anciãos? Porque naquela época era diferente de hoje. Em Israel ainda é diferente de hoje. Aqui os anciãos, eles não têm privilégios, eles não têm reconhecimento. A pessoa passou dos 45 anos para o mercado de trabalho, ela já não tem muito valor. Passou dos 60, ela começa a ter já menos valor ainda para a sociedade, para todas as esferas. Já não se consegue mais achar trabalho. Mas neste tempo, e ainda hoje em Israel, os anciãos são aquelas pessoas que muitas águas já passaram por debaixo daquela ponte. Isso é o que, pastor? Isso é experiência. Nunca deixe de consultar aos anciãos. Nunca deixe de consultar, como se chama vulgarmente, aos velhos, porque eles passaram por muitas experiências que você não passou, que eu, já sendo também idoso, porque completo daqui a 2 meses 65 anos, então, muitas coisas eu já vi que meu filho, que completou 37 nesse mês, não viu. Então, a experiência dos anciãos era muito importante para Israel e é muito importante. Então, consulte sempre, não acha que é quadrado, não acha que não sabe nada, né? Coroa, tu não sabe de nada. Muitas vezes os filhos tratam assim, às vezes meu filho também tentou tratar assim, eu falo, não faça assim, né? Coroa é um sinal de menosprezo. Trate o seu pai, trate a sua mãe, seu avô, sua avó com respeito e ouça tudo quanto eles têm para falar, porque são coisas boas. Então, o rei jovem, ele vai reunir então todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntaram a ele, porque ele deu ordem para que eles fossem. E o rei subiu à casa do Senhor, quer dizer, subiu à igreja, ao templo daquela época, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Aqui nós vemos que tanto crianças, como adolescentes, como jovens, como homens e mulheres e anciãos, todos, Deus não convocou só a mim e a você. Quando você vai para a casa do Senhor, você pode levar seu neto, sua neta, seu filho, leve, para que aprenda a palavra de Deus. O mundo está ensinando muita coisa errada. A internet, embora seja boa e proveitosa quando se sabe usar, tem tantas coisas ruins para ensinar. Eu fico pasmado, admirado, e a minha oração é essa, e eu peço que você me ajude também com esta oração. Eu vejo pessoas sem caráter, sem escrúpulos, sem teor educativo, que tem aí em YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, tem aí 3 milhões de seguidores. Pessoas que não sabem fazer exatamente nada, que não acrescenta nada. E tem 3 milhões, alguns têm 5 milhões de seguidores. E para a palavra de Deus, muitas vezes a gente tem 5, tem 10 pessoas, porque o mundo tem atrativos para a carne e Deus tem atrativos para a nossa alma, para a salvação, mas poucos são os que querem alcançar a salvação. A minha oração é que Deus faça alcançar centenas de milhares também, para que ouçam a palavra de Deus, para que se interem da palavra de Deus, tá bom? Então aqui ele reuniu todo o povo, desde o menor até o maior, e diz que ele leu ao ouvido deles, sem microfone, não havia microfone naquela época, não havia nenhum amplificador que pudesse fazer como hoje nós fazemos nas igrejas, fazemos no ar livre, para que centenas e milhares de pessoas possam ouvir. Naquele tempo não havia isto. Então, nós vemos que esse rei, ele vai ter que dar um tom mais alto à sua voz, para fazer com que todo o povo
milhares e milhares que estavam ali pudessem ouvir a palavra a qual ele leu, porque ele ouviu a palavra, ele está repetindo então para todo este povo que estava com ele, ensinando a palavra. Quero cumprimentar também minha filha, a pastora Genilda Oliveira. Seja muito bem-vinda também, que Deus abençoe a você e toda a sua casa. Então, ele se pôs, versículo 3, e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritos naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Quer dizer, todo o povo concordou com esta aliança que estava estabelecendo o rei Josias naquele tempo. Anterior a ele, o seu avô Manassés, o seu pai Amon, trouxeram mal sobre Israel. O povo se acostumou com o pecado, porque já não achava mais que o pecado fosse algo errado. Quando você aprende errado, você não sabe que aquilo é errado e você faz. E eu, quando fazia, eu falava para o Carlos Cordeiro, durante 11 anos da minha vida, eu fui praticante de jiu-jitsu. E eu fiz jiu-jitsu durante muito tempo, competi durante todos esses 11 anos. E o meu professor sempre falava e me dizia assim, quando eu entrei, Alberto, qual é a faixa mais importante do jiu-jitsu? E a faixa que você entra é a faixa branca. Nunca eu diria para ele que a faixa branca seria a mais importante. Eu disse a preta. Ele disse, está enganado, não é a preta a mais importante para que você seja um bom lutador, que você cumpra as regras do jiu-jitsu. Não, é a faixa branca. Porque o que você aprender nela, se for correto, você vai ter uma boa formação para você chegar até a preta, aprendendo tudo que é correto, tudo que é certo. Se você começar errado, aprendendo na branca errado, você vai ser um péssimo faixa preta, você vai aprender totalmente desordenado. Isso é uma grande verdade. Se eu não conheço a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, se eu não conheço o Deus que eu sirvo, se eu quero fazer por minha vontade, eu vou ser um péssimo cristão. Agora, se eu conheço, se eu pratico essa palavra, se eu vivo essa palavra, com certeza a palavra de Deus livremente vai passar por mim, vai ter um fluxo sobre a minha vida, e isso gera quê? Frutos. Aí nós iremos dar frutos e fruto duradouro. Então este rei se põe junto à coluna e ele então vai fazer uma nova aliança, dizendo, o que o meu avô fez era errado. O que o meu pai, Amon, fez era errado. O que eu estou fazendo não é que eu esteja certo, mas é que a palavra de Deus me diz para fazer o que é certo. Quando eu ajo segundo a Bíblia, eu vejo que eu vou fazer o que é certo. Não tem como dar errado. Então eu vou fazer o que é certo. Então foi isso que ele fez, uma nova aliança com o povo. No versículo 4 diz, e o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias, e ao sacerdote da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Dentro do templo, dentro da casa do Senhor, havia uma imagem de escultura, havia utensílios, bacias, tudo que tinham sido feito para adorar não ao Senhor, mas para adorar a Baal, e estava dentro do templo. Josias vai ordenar Euquias, vai ordenar ao povo ali que se retirassem tudo quanto não era para adoração a Deus de dentro da casa, e vai queimar tudo isso. Versículo 6, também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Nós vemos aqui também que ele derrubou
Haviam casas para prostitutos cultuais. O que eram prostitutos cultuais? Eram homossexuais que ali tinham suas orgias com outros homens. Eram mulheres homossexuais que tinham suas orgias também com outras mulheres e faziam todo tipo de prostituição ali. Tinham casas preparadas, porque Baal não tem temor a Deus. Quem servia Baal não tinha parâmetro para sua carne, para escrúpulos, não tinha. Fazia tudo o que agradava a carne. Então, haviam essas casas que também Josias mandou destruir, né? E essas mulheres que faziam casinhas para o ídolo do bosque, aquelas roupas que nós vemos na imagem de escultura, elas faziam também isso, faziam também as casinhas, né, para colocarem a proteção neles no bosque, que era no meio da mata, e ali então faziam aquelas casinhas para proteger essas imagens de escultura. Versículo 8 em diante. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo de Moloque. Eu já falei aqui sobre Moloque, e vou repetir para você: nunca chame seu filho, seu neto, seu sobrinho de moleque. Moleque e Moloque são as mesmas pessoas, a referência para a mesma pessoa. Um demônio de bronze que era esquentado ali no fogo até ficar em brasa, e jogavam bebês, criança, nos braços em concha daquele demônio que era Moloque. Então, também aqui diz que ele profanou, quer dizer, ele tirou de lá e destruiu, então, esse lugar onde eles serviam a este Deus. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. Manassés foi então o avô dele, né, o avô de Josias, que tinha feito então esses altares para profanar a casa do Senhor, como seu filho Amon, o pai de Josias, também havia feito. Então ele retirou tudo isso. Quero cumprimentar minha querida missionária Cristina Gomes. Que Deus abençoe Cris, abençoe nosso querido presbítero Carlos, abençoe também o Edu, abençoe o Júlio César e toda a família, tanto do Carlos como da Cristina. Também nossa Rosana Oliveira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu estarei orando por vocês. Versículo de número 13. Nós estamos no segundo livro dos Reis, capítulo 23. Abra sua Bíblia juntamente comigo para que você possa entender. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão. Olha, até no tempo de Salomão, o que ele havia feito continuava de pé. Todos os ídolos que ele adorou também, porque houve um tempo que Salomão, com toda a sua sabedoria, se desviou. Com toda a sabedoria que Deus tinha dado, ele não obedeceu a Deus. A palavra diz que quando eu obedeço a Deus é o princípio da sabedoria. Quando ele deixou de obedecer a Deus, toda aquela sabedoria de Salomão, durante o tempo que ele serviu à imagem de escultura, foi por terra. Aqui Josias também vai fazer isso. Então diz: e também destruiu no monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Todos esses deuses serviu Salomão, porque as mulheres que ele casou dessas nações perverteram o coração de Salomão.
Eu tenho que ter muito cuidado com a minha vida espiritual, e você também, para que ninguém venha perverter o nosso coração. Eu me lembro, eu trabalhei numa rádio, e esta rádio era muito boa, foi a segunda rádio que eu trabalhei, embora a primeira fosse do mesmo dono. Mas depois eu passei a trabalhar na rádio do dono da rádio mesmo. Eu trabalhava numa rádio em Jacarepaguá, que era uma filial. Depois eu vim para a rádio do dono e trabalhei. E eu fui pregar uma vez numa rádio onde não era evangélica, mas ali as pessoas que me convidaram para pregar falaram: pastor, eu não era pastor, e disse assim: Alberto, você não vai numa rádio que não seja evangélica pregar, vai? Falei: vou. Tu vai mesmo? Eu falei: vou. Era um palhaço, quando eu falo palhaço, era a profissão dele, que escutava todos os meus programas, todos os dias, de segunda a sábado. Esse homem ouvia a pregação, gostava, mas não tinha se convertido. E ele era locutor de uma rádio de pagode. E ele me convidou. E eu fui no dia combinado, cheguei, tinha grupo de pagode, eu esperei eles cantarem, fazer aquilo tudo. Depois eu fui orar e ministrar uma breve palavra para todos eles, eles receberam bem. E quando eu saí dali, o dono da rádio que eu trabalhava, quando eu estava chegando na rádio, que eu fui um horário antes para poder ir para o meu trabalho. Quando eu cheguei, ele fala assim: pastor, você perverteu o teu coração, indo numa rádio que não é cristã. E eu estava entrando na rádio, eu não tinha salário e trabalhava para ajudar a rádio também. Então eu estava entrando e disse: o que o senhor disse? Aí ele disse: você perverteu o seu coração, você fez assim, assim, assim. Eu disse: olha, eu ia fazer a programação, mas não vou mais fazer a programação. A rádio é do senhor, eu estou indo embora, porque eu não recebo essa palavra para a minha vida. Eu fui pregar onde haviam perdidos. Então eu não recebo essa palavra, mas a rádio é sua, fica. E eu fui embora, e passado ali uns 3 dias, ele, a esposa, o filho, os locutores, onde até meu querido Eliseu Gonzaga trabalhava também como locutor, começaram a me ligar: pastor, eu peço perdão, vem aqui que eu quero pedir desculpa. Eu fui, e realmente ele pediu, falou: pastor, eu usei mal a palavra, eu quero pedir perdão, volta para fazer a sua programação. E eu voltei. Mas perverter o coração é algo de mudar o nosso coração. Daquilo que nós servimos a Deus, daquilo que nós buscamos a Deus, é perverter o coração. Nunca deixe que ninguém... Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa muito querida, muito amada. Eu disse para a pessoa, eu nunca posso colocar a amizade à frente da obra de Deus. Se eu colocar amizade, se eu colocar família à frente da obra de Deus, eu nunca serei um pastor que agrade a Deus. E eu quero agradar a Deus. Todas as decisões que eu tomar vão ser decisões baseadas na Bíblia, baseada na doutrina santa. Todas as atitudes. Nunca eu vou tomar uma atitude para abençoar uma pessoa porque eu gosto dela. Isso é meio político, eu não sou político. Eu estou aqui para fazer acontecer a palavra de Deus na nossa vida. Então, nós devemos agir assim. Não podemos agir, eu gosto de uma pessoa, eu vou deixar isso para lá. Eu não gosto da outra, eu vou corrigir. Temos que corrigir, porque a palavra diz que Deus corrige os filhos que Ele ama. Ele corrige você e a mim porque Ele nos ama. Vamos voltar aqui então à leitura da palavra de Deus. Faça como a Genilda, façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês. Versículo 15. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, e o desfez e o queimou, o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou, e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando se apregoou esta palavra. Lembra que a Bíblia diz que esse Jeroboão, filho de Nebate, foi o pior rei de Israel. Acabe foi ruim, mas este homem fez coisas muito piores do que Acabe também. Então foram 2 péssimos reis, mas sempre que é usado aqui uma referência a um rei mau,
a um rei desobediente, é este então Jeroboão, filho de Nebate. E ali então Josias também profana aquele altar que o jovem profeta de Deus foi até lá e disse: altar, altar, tu vais se rachar. E rachou. E Jeroboão tentou mandar prender, a mão dele se secou. E pediu que o profeta orasse, ele orou e restituiu-se a mão dele como a outra. Então é este mesmo altar que está falando aqui. Versículo 17. Então diz: que é este monumento que vejo? Ele está perguntando, Josias está perguntando ali aos anciãos e aos homens da cidade. E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra este altar em Betel. Prestar atenção, Josias está cumprindo, sendo usado por Deus para cumprir uma palavra que anos e anos atrás este profeta jovem veio pregar que aconteceria. Hoje, quem está fazendo isso é o rei Josias. E ele não sabia nem por que estava fazendo. Ele perguntou e disseram: hoje você está cumprindo a palavra que Deus enviou através do profeta. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor. E lhes fez conforme todos os altos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes, dos altos que havia ali, sobre os altares. Olha, sacrificou todos os sacerdotes dos altos. Ele mandou matar os sacerdotes que eram de Baal, e ali sobre os altares, e queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Nós vamos ver que a partir do versículo 21, ele vai de novo celebrar a Páscoa em Jerusalém. Já não havia Páscoa, hoje em dia, Santa Ceia para nós do Novo Testamento. Para os do Antigo Testamento, era a Páscoa. Ele vai voltar a celebrar a Páscoa. Meu querido Paulinho Ferreira, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a ti, nossa pastora Jaqueline. Foi uma bênção ontem o culto de missões. Vamos participar cada vez mais de missões. Versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Então, tudo quanto havia de ruim sobre Judá, sobre Samaria e Jerusalém, ele destruiu. Versículo 25 em diante. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Prestar atenção, olha o que a Bíblia fala sobre a vida de Josias, de antes e depois da vida dele. A minha vida e a tua também tem que ser assim. Nós temos que ter um antes, um durante e um depois, para que quando nós formos, venhamos deixar rastros, nós venhamos deixar um testemunho, nós venhamos deixar para que alguém olhe e fale: eu quero ser, como foi a pastora Genilda, eu quero ser como foi o presbítero Carlos, quero ser como foi o meu irmão, a minha irmã. Então, deixar um legado é o que eu e você temos que aprender a fazer. Então, no versículo 25, e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Olha, ele se converteu primeiro ao Senhor com todo o seu coração.
Segundo, com toda a sua alma. O que é alma? Alma é o centro das nossas emoções. Alma é o centro da nossa vontade. Nós somos constituídos corpo, espírito e alma. Então, o nosso corpo é o que nós vemos aqui aparente, a nossa alma é o centro das nossas vontades, das nossas emoções, e o nosso espírito é o que nos dá a vida. Deus soprou sobre as nossas narinas e nos fez alma vivente. Então, somos corpo, alma e espírito. A nossa alma são as nossas emoções, são as nossas vontades. Isto é a nossa alma. É por isso que devemos, então, a salvação da nossa alma, a mudança da nossa alma. Então, não houve outro rei semelhante a ele que se convertesse o Senhor, primeiro, com todo o seu coração, segundo, com toda a sua alma, e terceiro, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Eu disse para vocês, e a Bíblia reafirma isso, que ele cumpriu toda a lei de Moisés. Tudo quanto ele viu escrito no livro da lei, ele procurou fazer. E está escrito assim, eu vou fazer assim. E está escrito dessa maneira, vai doer, mas eu vou fazer assim. Então ele andou em toda a lei que ele achou escrito para ele e para Israel, ele andou em toda a lei. E diz no versículo 26, todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Ali o avô de Josias. Deus continuou guardando então este mal contra o povo, não contra Josias, mas contra o povo. E disse o Senhor, também a Judá hei de tirar diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que erigi, como também a casa de que diz estará ali o meu nome. Deus agora vai dizer, essa igreja não vai servir de mais nada. Essa igreja agora vai ser só uma obra de alvenaria. Olha, nós temos visto muito isso nesse tempo. Nós temos visto grandes prédios, pequenos prédios também, de alvenaria escrito, aqui é a casa do Senhor, aqui é a obra do Senhor, quando na realidade é só uma casa de alvenaria, porque Deus não está se agradando daquela situação. Deus não está naquela situação. Aqui Deus vai retirar o nome dele, o poder dele de curar, de libertar de dentro dessa casa, a qual ele disse que estaria o nome dele, porque eles pecaram contra o Senhor. Então, a gente vê a beleza dos prédios, e aquilo ali é só um prédio. Agora, quando eu obedeço ao Senhor, quando você obedece ao Senhor, além de ser um bonito prédio, vai ter a presença de Deus ali dentro. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. E diz, versículo de número 28, ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, olha só o que vai acontecer pela imprudência de Josias. A Bíblia acabou de me dizer, e dizer para você também, que antes dele, depois dele, não houve rei que servisse ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todo o poder, como ele fez. Ele foi obediente a Deus em tudo. Ele obedeceu em tudo que ele podia. Mas, por obedecer, ele deixou também de atentar para algumas situações. Ele vai entrar numa guerra que não era dele e ele vai perder a sua vida durante essa guerra. Tome muito cuidado. Mesmo sendo obediente a Deus, mesmo estando fazendo toda a obra de Deus, se eu não vigiar e você não vigiar, nós podemos perder a nossa vida como perdeu Josias. Ele foi o melhor rei, mas ele não vigiou. Aqui a partir do versículo de número 31, nós vamos estar lendo, hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, me perdoe os irmãos, eu vou acabar também um pouquinho mais tarde para terminarmos todo o capítulo 23, tá bom? Eu vou estar orando já por você, faça o seu pedido de oração, porque daqui a pouco eu vou estar orando. Versículo 31. Tinha
antes, vamos ler aqui antes ainda, versículo de número 28 foi que eu li, e no versículo 29 vai falar algo que Crônicas vai contar com mais detalhes. O primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, vai estar sendo relatado com mais detalhes no primeiro e segundo livro das Crônicas. Você vai ver aqui, pô, pastor, tu está lendo a mesma coisa? Eu estou lendo as mesmas situações com mais detalhes quando entrarmos no primeiro e no segundo livro das Crônicas, tá? Aqui vai falar com 2 versículos do que aconteceu com ele, mas Crônicas vai falar com mais detalhes. Versículo 29 e 30 diz: nos seus dias subiu Faraó Neco. Nos seus dias subiu Faraó Neco e rei do Egito contra o rei da Síria, no rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou no Megido. Aqui fala matou, simplesmente. Mas nós vamos ver o que fala esse rei para ele. Então, era uma guerra que não tinha nada a ver com Israel. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Lá em Crônicas nós vamos encontrar com mais detalhes. Diz, nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito. O rei do Egito subiu contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. Ele não subiu contra Israel. Ele não subiu contra Judá. Ele subiu, então, contra o rei da Síria. E diz que, quando ele subiu, né, o Josias foi ao seu encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiram e o fizeram rei em lugar de seu pai. Lá em Crônicas nós vamos ver toda a história. Ele chega diante desse rei e vai tentar guerrear. O rei fala, olha, Josias, volta para casa. Você é um bom rei. Hoje eu não estou indo guerrear contra a tua nação. Eu estou indo aqui e não vou atacar vocês. Eu estou indo aqui contra a Síria. Deus me mandou contra a Síria. Volta para tua casa. E ele não vai querer voltar. E não querendo ele voltar, então ele vai ser morto. Mas aqui Reis vai falar só de que ele foi morto por esse rei, mas não vai dar detalhes. Crônicas, quando nós entrarmos em Crônicas, nós veremos todos os detalhes. Versículo 31 fala sobre o filho dele, Jeoacás. Ele tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Olha só, 3 meses vai reinar esse rei. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Quando fala seus pais, não está falando de Josias. Está falando de todos os reis, né, de Jerusalém. Está falando do seu bisavô, né, que era Manassés, falando do seu avô, que era Amon, e não falando de Josias, que era o seu pai, tá? Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu o rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Joaquim, porém a Joacás tomou consigo e veio ao Egito. E veio ao Egito. E morreu ali. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo as suas avaliações, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais, que não é Josias, mas está falando aqui então dos outros reis que reinaram anteriormente a eles. Nós vamos agora entrar naquele período de oração. Nós vamos estar apresentando a sua vida, a sua casa perante o Senhor. Nós vamos aproveitar para estarmos falando com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Nós vamos então agora nesse momento colocar
a sua vida em oração, colocar a sua casa, a nossa casa também em oração. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai, eu levanto a minha voz em oração, em clamor e súplica, Pai, ó Deus amado, diante de Ti. Eu quero, Pai, apresentar, meu Pai amado, nesta noite de oração, a vida, Pai, da Tua serva Eunice Mendonça e toda a família Mendonça. Visita Eunice, Pai, visita a sua casa, visita a sua saúde, opera o teu milagre na vida dela, meu Pai. Ó Deus, toma também a vida da nossa pastora Jaqueline Velasco, continua dando, Pai, da tua graça, sabedoria, saúde, toma Simone, toda a parentela, meu Pai, da pastora Jaqueline, a vida do Paulinho Ferreira, sua mãe, o Wallace, Pai, toda a parentela, as necessidades, Pai, dos teus servos, Pai, venha suprir. Abre uma porta, Pai, para o Wallace, uma para o Paulinho. Ó Deus amado, prepara o retorno deles também à tua casa, Pai, porque tu tem obras a fazer. Te entrego também, Senhor meu Pai, a vida, meu Pai, do teu servo, Pai, presbítero Carlos Gomes, meu Pai. Toma em tuas mãos a saúde do teu servo, guarda o Carlos, meu Pai, ao volante daquele táxi, livrando ele, meu Pai amado, Senhor, de toda a investida do maligno. Pai amado, Senhor, meu Pai, quando ele entrar naquele carro, a cada dia, a cada manhã, que teus anjos estejam acampados ao lado do Carlos, Pai, guardando ele, livrando de todo o mal. Te peço pela sua mãezinha, meu Pai, a saúde da tua serva. Te peço pelos irmãos dele, meu Pai, lá em Taubaté, todo o ministério, aqui também no Rio. Te peço, Pai, pelas filhas do teu ungido, Senhor, entra com teu poder, o teu agir na vida, Pai, das tuas servas, trazendo de volta a tua casa. Toma os netos do teu ungido, toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, a vida, a saúde, meu Pai amado, da tua serva, Pai, Cristina. Abençoa, Pai, a Cris, a saúde, a recuperação da tua ungida, meu Pai. Toma o Dudu, meu Pai, toma em tuas mãos os filhos da tua serva, Pai, a neta, toda a parentela, o trabalho, a casa. Ajuda a Cristina e o Carlos, Pai, ser com eles. Te entrego também, Senhor, a vida da Rosane, Pai amado, Oliveira, toda a sua parentela, toda a sua casa, nossa pastora Genilda Oliveira, meu Pai. Liberta, Pai, a sua mãe, liberta as irmãs, liberta, meu Pai amado, o irmão, liberta os sobrinhos. Toma o David, a Adriana, a Vitória, seu irmão, converta o coração deles a Ti. Toma a Ana Beatriz, meu Pai, a vida, meu Pai amado, do Tiago, a vida do Jorge, a saúde da Genilda, todas as áreas da vida da tua ungida eu coloco perante a Ti. Abençoa também tua serva Maria Lúcia Rodrigues, meu Pai, e toda a sua casa, toda a sua parentela. Visita ali, meu Pai amado, membro por membro, meu Pai, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Dá vitória, Senhor, meu Pai, à família da tua serva. Toma também a tua serva, Pai, Eliana Arantes, Pai, toda a família Arantes eu coloco diante de Ti. Vença tudo quanto eles não têm podido vencer. Entra onde eles não têm podido entrar. Opera o teu milagre, meu Pai, na vida da Eliana e de toda a sua parentela. Te entrego também teu servo Paulo Augusto, Pai, a saúde do Paulinho. Visita ele, toma seu irmão, abre uma porta de excelência, toma o seu sobrinho, toma em tuas mãos, meu Pai, a prima, a irmã que mora em Portugal, a vida espiritual, meu Pai, do Paulo Augusto, Pai, eu entrego em tuas mãos. Te entrego também tua serva Rojane Garcia, toda a família Garcia, meu Pai, trabalha na vida dos teus servos, Pai. Toma também, Senhor, meu Pai, o trabalho, meu Pai, do teu servo Carlos Cordeiro, meu Pai. Toma todos os motoristas de ônibus, cobradores, meu Pai. Toma os BRTs, os VRTs, todos os transportes públicos, municipais, estaduais e federais. Eu coloco em tuas mãos. Abençoa o Carlos, meu Pai. Abençoa a Aline, a sua família. Abençoa a Raquelzinha, Pai. Eu coloco em tuas mãos, meu Pai.
ó Deus, a vida, o ministério do teu servo Carlos. Toma a tua serva Janaína Bragade, meu Pai, a saúde dela, a vida espiritual, fala com ela, Senhor, entra com teu poder, o teu agir, na vida da tua ungida, entrega em tuas mãos também, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, opera na vida, meu Pai, do Júlio César, meu Pai amado, a qual tua serva Cris pede, o Eduardo, Pai, toda a parentela, a saúde da tua ungida, meu Pai, entrega em tuas mãos também, meu Pai, a vida, Senhor, da tua serva Luci Lisboa. Visita a Luci, meu Pai, trabalha na vida dela, no meio da sua parentela, a saúde da tua serva, Pai. Eu entrego em tuas mãos a vida da Luci, meu Pai, toda a sua casa, o trabalho dela, meu Pai. Visita ela, meu Pai, nessa noite. A tua serva tem trabalhado, meu Pai amado, à noite, tomando conta de idosos, meu Pai, dá força, dá graça a ela, meu Pai. Ajuda a Luci em tudo quanto ela colocar as mãos. Ó Pai, a reintegração dela ao Ministério Árvore da Vida, meu Pai querido Senhor. Nós clamamos pela tua serva, Senhor. Abençoa a Luci, meu Pai. Abençoa a sua parentela. Abençoa, meu Pai, eu te peço, Deus, ali também a vida da Ana, sua prima, meu Pai, a qual o neto dela teve, Senhor, meu Pai, o carro roubado. Senhor, meu Pai amado, que seja encontrado este veículo para a glória do teu santo nome, Pai. Converta o coração também da Ana a ti e toda a parentela da Luci. Entrego, Pai, tua serva Célia Regina, visita a tua ungida, Pai, diaconisa da tua casa, entra com teu poder, o teu agir, meu Pai, na vida da tua serva, Pai. Eu entrego em tuas mãos Alberto, entrego em tuas mãos, meu Pai, a filha, meu Pai, as netas, o filho, a saúde, Pai, da Célia. Toma também o pastor Messias, toma a Vaninha, o pastor Pacífico, Pai, a Márcia, lá no Rio Grande do Sul, abençoa teus servos, abençoa o Waltenberg, Pai, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, abençoa o Isaac dos Correios, Pai, ser com teu servo guardando, livrando de todo e qualquer mal, restaura a vida espiritual, a vida conjugal, toma a sua esposa Ana Paula, toma Fernandinho, Samuel, Mateus, toma a Gabi, meu Pai, toda a parentela do Isaac, Pai, a Cátia, liberta, faça um grande mover. Te entrego também, Senhor, meu Pai, a Silvandira e toda a sua parentela, a irmã Adélia, Pai, o irmão Gilvan, toda a família afeitosa, a saúde deles. Toma em tuas mãos, Pai, tua serva Thelma Fonseca Pereira, a saúde da Thelma, Pai, a casa da Thelma. Liberta sua mãe, meu Pai amado, salva. Liberta, meu Pai, o Edson, liberta a irmã da Thelma, os irmãos, a sobrinha, liberta os filhos e filhas, genro e nora. Toma os netos, Pai, toma a Luzia, a avó do Miguel, faça um milagre na vida dela. Toma também a mãe da Paula, meu Pai, cura, liberta, salva. Toma a Paula, toma o Rafael, a Rafaela. Toma em tuas mãos, meu Pai querido, a Yasmin, o Lucas, liberta, salva. A Camille, meu Pai, toda a parentela da Thelma, a saúde da Thelma. Toma também, Pai, a Odete Justo, toda a parentela da Odete. Toma os filhos, as filhas, genro e nora. Toma os netos, bisneto. Toma em tuas mãos, meu Pai, também a vida da tia Nazaré, toda a parentela da Odete. Visita também Lindinha, meu Pai, ali em Niterói. Abençoa a saúde, a casa, a parentela. Liberta o Derico, salva o teu servo, Pai, faça uma obra. Liberta o Vitor, a Paloma. Toma a Laurinha, toma a Bia. Toda a descendência, Pai, de Cecília que descansa em ti, salva os de perto, os de longe. Toma em tuas mãos, meu Pai, também lá em Cambuci, o povo em Cambuci, meu Pai, o retorno daquela obra. Abençoa a Ruth, meu Pai, dá saúde à tua serva. Toma o Berti, toma a Ramone Kelly, toma o Pedro Henrique. Obrigado pelo Alexandre, Pai amado, está já em casa, Pai, vindo da Covid. Toma, Senhor, meu Pai amado, o Álamo. Toma, Pai, a Rosana, a sua filhinha, Dona TT, seu Vanderlei, toda essa família coloca
coloco em tuas mãos. Toma também Elaine, meu Pai, a vida dela, a vida do Heitor. Toma Adalto, toma, Pai, toda a parentela da Aline. Liberta a Michele, meu Pai, salva a Michele ali em Cambuci, liberta o seu pai. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a Sirlene, o Pitã. Toma em tuas mãos, Pai, cada família naquele lugar. Coloco também diante de ti a Elaine Alves, Pai, abençoa Elaine, abençoa, Pai, seu casamento. Toma Zé Carlos, guarda ele nos plantões noturnos, meu Pai, livrando de todo mal. Pai, toma Sebastiano, a mãe da tua serva. Toma Giovana, toma Gabi, toma seu José, firma ele, Pai, na tua presença, faça o teu mover. Te entrego o J. Alexandre e toda a sua família, a vida da Vera Borges, Pai, toda a família, a Angélica de Tomaizinho, a saúde dela, do filho, do esposo, a Mara de São Mateus, faça o teu mover. Toma, Pai amado, Senhor, a vida da tua serva Luzia, o J.D. Dias, meu Pai, toda a família, eu coloco diante de ti. Abençoa, Pai, a Daniele Ribeiro da Rádio Continental, o Leandro, a Manu, meu Pai, a minha vida, o meu trabalho nessa emissora. Abençoa o irmão Antônio, a saúde dele, a saúde da Lúcia, Pai. Toma os filhos, as noras, os netos e netas, toda a parentela, Pai, do teu servo Antônio, toda a parentela da Lúcia, Pai, o desejo deles, Pai, estarem indo morar no norte, Pai amado, dá condição, faça um grande mover. Toma também o Cláudio, a vida espiritual do Claudinho, o trabalho dele. Toma a Monique, a saúde, o casamento, a vida do Ian Lucas, meu Pai. Toma em tuas mãos o Joãozinho, toma o Eric, toma em tuas mãos o Tiago, Dona Vilma, toma a Jacira, meu Pai, a vida do Mário, toda a parentela dos teus filhos, Pai, o ministério coloca em tuas mãos. Toma a missionária Tânia Cristina, abençoa a saúde da Tânia, meu Pai, levanta ela a cada dia. Pai, toma Alberto, restaura este relacionamento, liberta Alexander, liberta Luiz Alberto, liberta Débora. Toma em tuas mãos, meu Pai, o pequeno Douglas, guarda essa criança. Meu Pai, aviva a tua obra na vida de Tamires Cristina, desperta a Tamires, Pai, faça o teu mover na vida dela, liberta o Lucas, salva, faça um grande mover na vida deste casal. Liberta, Pai amado, Senhor, o avô do Lucas, o pai, a mãe, a tia, toda a parentela. Meu Senhor, te entrega em tuas mãos também, lá, meu Pai, em Guaçuí, a vida, o ministério do nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, Pai, toda a parentela da Ângela, toda a parentela de Rosimar, a saúde deles, a da parentela, guarda, livrando de todo mal. Amplia aquela obra, Pai, multiplica o número dos salvos ali, meu Pai, no Horto Florestal, abençoa aquele projeto. Toma também pastor Jorge de Sabarreto, a diaconisa Edna, a Cíntia, sua filha, os netos, a vida do nosso pastor Ângelo Barreto, a Alessandra. Guarda os teus ungidos, dá vitória naquela causa na justiça. Toma a vida, meu Pai, da diaconisa Liliane, entra com teu poder, o teu agir na vida da Liliane. Toma, Pai amado, Senhor da glória, meu Pai amado, Raimundo, toda a parentela. Toma a tua serva Eunice, Pai, dá saúde a Eunice. Toma o filho, guarda ao volante daquele veículo, guarda a nora, o neto. Toma a Josenice, abençoa. Toma o diácono Gilson, firma ele na tua presença, Pai. Toma toda a sua parentela. Toma o diácono Arlindo, a Rosângela, a subcongregação ali na Rua dos Diamantes. Pai amado, Senhor, confirma essa obra em nossas mãos. Toma, Pai, a tua serva Jussara, abençoa Jussara, os filhos. Toma em tuas mãos Jamire, Miguel, guarda essas crianças, meu Pai. Te entrego também, Senhor, meu Pai, a minha cunhada Nina, a saúde dela, meu Pai amado, dá saúde. Liberta o Juscelino, liberta, meu Pai amado, a Raquel. Toma a Nininha, toma a Renata, o Vitinho. Liberta, Pai, o Oladi, liberta, meu Pai, a Vera, liberta o Diego, a Diane, as filhas, liberta o Tiago, o Mateus, liberta, Pai, o Olaci, a Carla, a Maria Eduarda, Pai, o Lucas, meu Pai, ó Deus, o Yuri. Toma essa família em tuas mãos, toda a família Mesquita, a saúde, Pai, da minha princesa Luciane, toca na saúde dela, restaura, Pai amado, a saúde da tua serva para a glória do teu nome. Toma os nossos filhos, meu Pai, toma a Larissa ali em Portugal, guarda, livra de todo mal. Toma a Lorena, toma o Hugo, o Theo, a Bela, o Gael, toda a família Brandão eu coloco em tuas mãos.
mãos, meu filho Ângelo, minha filha Jennifer, Pai, minha neta Laricinha, meu neto Alexandre, minha neta Sofia, meu Pai amado, Senhor, tome em tuas mãos, meu Pai, toda a nossa parentela, a parentela do teu povo. Toma, Pai, nossa vizinha Luciane, dá firmeza a Luciane na tua presença, liberta o seu esposo, seu filho, a sua parentela. Toma, Pai, eu te entrego a saúde, Pai, da diaconisa Kelly. Visita Kelly, Pai, toca do alto da cabeça, a planta dos pés e repreenda, meu Pai amado, todo mal contra a saúde, contra a vida, meu Pai, da tua serva. Opera o teu milagre, opera as tuas maravilhas, Pai, na vida da Kelly. Liberta o Niltinho, salva o Niltinho, meu Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai, o Juan, toma o Pedrinho, toma em tuas mãos, Senhor da glória, eu te peço, Senhor, meu Pai, ó Deus amado, Dona Cleusa, que te aceitou, ó Deus, como único Senhor e Salvador. Visita a tua serva Cleusa, meu Pai, toma o Sancler, abençoa ele, meu Pai amado, abençoa toda a parentela da Kelly, meu Pai amado, confirma a tua obra, meu Pai amado, na vida da tua serva, operando, Senhor, meu Pai, um grande milagre, Senhor, há poder no teu nome, há poder na tua palavra, Senhor, revista, Pai amado, os teus servos com o teu poder e com a tua autoridade, glorifica o teu nome. Toma a tua serva, Pai, diaconisa Edna Maria, sê com a tua ungida, meu Pai amado, ajuda ela, Senhor, na caminhada contigo, opera o teu milagre na vida dela, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai, daqueles, meu Pai amado, da família. Liberta Edilaine, meu Pai, liberta o Viana, liberta a Jade, liberta a Lívia, o Felipe, meu Pai querido, Senhor da glória, toda a parentela, meu Pai, da tua serva Edna Maria, eu coloco em tuas mãos, a autoescola, meu Pai amado Lipe, cada funcionário, a vida do Felipe, liberta, salva ele, sua esposa, sua mãe. Toma em tuas mãos, meu Pai, eu entrego a tua serva Margarida Pacheco, Pai, abençoa a Margaridinha, meu Senhor, sê com ela, dá saúde a ela, ao esposo. Toma em tuas mãos o Rogério, toma a Cláudia, meu Pai amado, trabalha na vida deles, dá vida, meu Pai, vida longa, meu Deus amado, ao teu servo, meu Pai amado, o Senhor Tiago, visita ele, meu Pai amado, cura, meu Pai, para a glória do teu nome. Toma outro neto da tua serva, toma, Pai amado, Neuza, toma em tuas mãos toda a parentela da tua serva Margarida, da tua serva Edna, vai trabalhando e dando vitória. Te entrego, Pai, mais uma vez, a tua serva Eunice Mendonça, sua parentela, a tua serva Maria Lúcia Rodrigues, meu Pai, a Eliana Arantes e toda a parentela, o Paulo Augusto, a Rojane Garcia, meu Pai, aos teus servos que nos têm pedido oração, meu Pai amado, Senhor, nesta noite. Abençoa, meu Pai, o Ministério Árvore da Vida, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, eu entrego perante a ti, meu Pai amado, a Jane. Abençoa a Jane, toda a sua parentela, toda a sua casa. Abençoa, Pai, a Ivone da Itália, Pai, ela tem que retornar ali para aquele país. Toma a vida dela, meu Pai. Ó Deus amado, esse tempo ainda aqui no Brasil, toma o Mateu, guarda, livra, meu Pai. Toma a vida, meu Pai amado, do Dário. Senhor, toda essa família coloco perante a ti. Abençoa, Pai, o pastor Davi, a sua esposa e toda a sua parentela. Abençoa os demais ministérios que pregam a tua palavra com a verdade. Abençoa a tua serva Penha, a sua casa, a sua parentela, a tua serva Aparecida, a Marlene da Alcobaça, Pai, toda a sua parentela, o Márcio Adriano, meu Pai, o seu trabalho, a sua família, e a cada um, Senhor meu Pai, que tem nos pedido oração nesta noite. Fica conosco, Pai Santo. Esta é a oração que eu faço, agradecido a Ti, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, passamos um pouquinho do horário, porque eu comecei também mais tarde, mas que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã, querendo bom Deus, nós estaremos juntinhos por aqui, trazendo então a palavra de Deus para os nossos corações. Nós vamos à bênção apostólica, estaremos encerrando com a relação à pastora Luciane. Ela teve uma intoxicação, foi medicada. Hoje passamos a parte da manhã, uma parte ali da tarde no UPA, mas graças a Deus ela foi medicada. Eu estou aqui embaixo, ela está lá em cima,
e daqui a pouco eu vou subir para ver como ela está, mas creio que já está bem melhor, para a glória de Deus. Agradeço aos santos pela oração. Vamos então à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora então, prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos. Somente o